Às 14 horas e 12 minutos do dia 16 de maio de 2017, no auditório vereador José Natal Abado da Câmara Municipal de Assistência Bragança Paulista, declara abertos os trabalhos da 15ª Sessão Semanal de 2017. Registrando-se encontrou presentes vereadores Marco Antônio Marcolino, Cláudio Moreno, Basílio Zecchini, filho de Dinho Bueno Brasil, Marcos Vale. Hoje, precariamente, sem luz elétrica, mas a comissão fará o trabalho normalmente. Participação de convidado. Hoje está convidado o senhor Milton de Lima Valente, representante da empresa KR Negócios Imobiliários Limitada. Eu passo a palavra ao senhor Cláudio Moreno para as apresentações do senhor e os encaminhamentos para essa nossa palestra. Bom, o convite que nós fizemos para o Milton decorreu de um pedido da população de dúvidas de como as assembleias devem ocorrer no conjunto habitacional Marcelo Stefani, Nicola 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquele grupo de conjuntos que totalizam 1.600 moradias populares. E a gente percebeu que, embora tenha o manual do proprietário, embora as regras das assembleias sejam claras, existe um grande número de pessoas lá que elas são ou analfabetas ou semi-analfabetas, não tem o traquejo com isso. Esse conjunto foi um dos que mais pessoas que estavam abaixo da linha da pobreza foi beneficiada. Houve aquela situação do pessoal da Austin, pessoal ali do horário do Popó, pessoal bem simples e que para eles o que eles iam pagar lá seria a mensalidade entre 25 e 80 reais, se não me engano, e um outro custo. E eles apelaram para a Câmara para a gente orientá-los. E como o senhor tem essa expertise, trabalha com a empresa que inclusive presta serviços à Caixa também para Bragança, a gente resolveu trazê-lo aqui para tirar nossas dúvidas e a gente orientar essas pessoas. Então acho que o principal do convite é esse assunto. Então eu acho que a gente poderia começar, se o senhor pudesse dar uma explanada para a gente, dizendo como que funciona isso, mas como se eu estivesse falando para o leigo lá. Mas bem objetiva. Sim, bem objetiva, porque isso vai basear o que a gente vai poder informar essas pessoas. Boa tarde a todos, tá? Boa tarde. Obrigado pelo convite. Eu já tive outra vez aqui na Câmara Municipal, ano passado, e para mim é um prazer novamente estar aqui nessa comissão com vocês, ok? Eu quero vou tentar ser o mais objetivo possível, tentar ser o mais claro possível, usar um linguajar bem mais fácil, menos rebuscado, apesar que a administração condominial é um pouco mais complexa. E no caso aqui, a KR, no caso, ela não faz a administração condominial nos condomínios do Minha Casa Minha Vida. Desculpa, eu falei parque, nós também trabalhamos com parque. Mas é Minha Casa Minha Vida, só que nós trabalhamos só com os Nicolas Cortez, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e com Tarcari e com Zequim. Esse novo empreendimento a gente não trabalha. Então eu queria que o senhor repetisse quais o senhor trabalha. Nicola 1 ao 6, e o padre Zequim e o doutor Tarcari. Mas só para resumir para os senhores, eu vou ter que me alongar um pouco, nós não fazemos administração condominial. O nosso trabalho é gestão condominial, que é muito parecido, mas é um pouco diferente. O trabalho da gestão condominial qual é? A administração condominial é o dia a dia. Tanto é que na cidade que nós trabalhamos, nós podemos trabalhar com empresas da cidade. Aqui nós trabalhamos com a CENTA, do Mauro, e com a do Dinâmica Camilo, que é o ex-vereador da casa aqui, que é o vereador Mauro Camilo. Nós sempre preferimos trabalhar com empresas da cidade, em decorrência delas conhecerem as particularidades, as peculiaridades de cada região. O nosso trabalho de gestão, o que é? É tentar preparar o corpo diretivo a saber gerir um condomínio que nós trabalhamos por um ano só. No final do ano nós vamos sair dos condomínios do Tarcari, do Nicola 1 ao 6, talvez o Tarcari e o Zequim, fiquemos até o começo do ano. O nosso contrato é por um ano só. Qual é o nome do Zequim? É Padre Zequim. Padre Zequim e o Tarcari. Desculpa, objetivando. Sim. Administração é uma coisa, gestão é outra. A sua empresa é de gestão. Gestão condominial. Nós trabalhamos com o governo federal para tentar preparar as pessoas por esse ano que a gente vai ficar no empreendimento, passar conhecimentos, regras, técnicas, tentar
prepará-los para poder andar sozinhos. Desculpa usar esse termo. Sim, A tá sua perfeito. empresa, ela essa gestão condominal, ela é remunerada por quem? Pelo governo, pelo Ministério da Cidade, através do FAR. Então, o que o pessoal paga é para a empresa que vocês... Administração. A administração, quem paga administrador é o condômino. Sim. E quem nos paga é o governo federal através do FAR, que é um fundo de arrendamento residencial do Ministério da Cidade. Então, nós somos credenciados, só para resumir rapidamente e responder para o senhor, como é que funciona? Nós somos cadastrados no governo federal através do SICAR, há uma série de exigentes interseções em dia da lei de fundo renovar, aí é feita uma licitação, é feito sorteios entre as gestoras. Se eu chegar até um determinado número de condomínios numa determinada cidade como Bragança, nós estamos no nosso limite. Esse novo empreendimento que o senhor falou, a gente não pode participar, porque nós já estamos no limite dos condomínios que nós podemos administrar no município. Voltando ao foco, o nosso trabalho é tentar, durante esse ano, passar informações, passar conhecimento e tentar preparar as pessoas que não estão acostumadas a morar em condomínio e saber morar em condomínio. Parece sim, mas é complexo. Morar numa casa é uma coisa. Morar em condomínio, eu tenho um vizinho, eu não posso ligar a televisão alta, eu não vejo disso, eu não posso ver televisão. Então, a nossa preocupação e a cobrança do nosso contratante é passar essas informações para as pessoas. Vocês fazem uma reunião com todos? Com todo mundo, no mínimo uma vez por mês. Vocês passam isso, pode ter cachorro, E não pode haver televisão alta. Outro princípio, por exemplo, condomínio, eu concordo com o senhor, a prestação tem que ser paga na situação. E só o seguinte, o som não está muito bom. Quer trocar o som? Eu acho que tem uma base. Mas dá para me ouvir falando? Não, Dá para ouvir? Pode ser, pessoal? Ele poderia falar com a mesa que está funcionando. A mesa está funcionando. Então é o seguinte. Dá para me ouvir bem, se quiser? Tá dando para ouvir. Tá dando para ouvir? Não, mas é para registro. Se puder, Então nós vamos nos posicionar aqui. Não, peraí. Não, tem uma questão. Só se ele. Para mim, não junto. É isso. Por favor. Obrigado. Brasil aqui divide esse aqui, Brasil. E o senhor fica mais à vontade. Ok. Obrigado. Alô? Então, só voltando ao foco, respondendo ao senhor, o nosso trabalho, qual é? É durante esse ano que a gente vai ficar junto nos entendimentos, passar noções de como morar em condomínio, as obrigações, tem direito e tem deveres, eles têm muitos direitos também, tem. Transparência, o que ele paga tem que ter um balancete mensal, que tem que ser passado para ele. As administradoras aqui da cidade, inclusive, no próprio boleto de condomínio, já vem um resumo do balancete, quanto recebe, quanto não recebe, onde gastou dinheiro, onde não gastou. Tanto é que nós vamos ter, por coincidência, semana que vem, anualmente, vamos fazer uma assembleia de prestação de contas no condomínio. Reforçando, nós vamos no mínimo 2, 3 vezes por mês no condomínio. Nós fazemos reuniões com o corpo diretivo, que é síndico, conselho, fazemos reuniões com os moradores, procuramos orientá-los como devem proceder para cobrar os direitos deles e também explicar que eles também têm direitos e têm deveres também. Por exemplo, pagar a prestação, eles têm que pagar. Pagar condomínio, que o condomínio vive de quê? Tem que pagar luz, pagar água, comprar material de limpeza, isso é rateado entre os condôminos. Então, procurar passar um pouco mais de noção de cidadania para eles, que, obviamente, o programa, eu considero um programa bom, Minha Casa Minha Vida, tudo na vida pode ser melhorado, até a gente, me desculpe falar isso, mas o programa é bom. Tem falhas, como todas as coisas têm falhas, mas tem mais coisas boas que coisas ruins, no meu entender. É uma moradia digna, nós temos um problema seríssimo, não é só em Bragança, me desculpe falar sobre isso, tá? Problema de segurança e tráfico de droga, que é um problema mundial, e no Brasil, infelizmente, não é só em Bragança, no Brasil inteiro, não só no estado de São Paulo, é um problema seríssimo, que a gente vai ter que começar a combater isso dentro da casa da gente, com os filhos, com os netos, mas a gente não sabe até que ponto a gente vai conseguir combater isso da melhor maneira. Essa reunião que o senhor falou que vai haver semana que vem, que dia que é? A reunião vai ser... Nós temos várias reuniões. Nós temos reuniões... Você falou que é de prestação de contas, né? Isso, vai ter uma assembleia, não é reunião, é assembleia. Ó, a assembleia. Assembleia, não é reunião. A assembleia, se não me falha a memória aqui, vai ser... São várias datas. Semana que vem é de 22 a 27 de maio. Isso, nós vamos ter 22, 23 e 25, se não me falha a memória, as datas são essas. Tá, só um minutinho, nós vamos reposicionar a câmera agora? Ok, Não precisa? Vai tocar assim? Então tá bom, desculpa, obrigado. perdão.
Eu posso pegar as datas, se me permitir, de cabeça. Não, seria bom o senhor pegar. Tá. Esse é o tipo de informação que a gente vai precisar divulgar. Acho que o Thiago levou no... É que o meu funcionário ele foi para Jundiaí, eu vou ter que dar uma ligada para ele, se me permite? Dar uma ligada para confirmar? Não, mas então depois Pode eu ser pego. depois, pode ser depois. Eu pensei que o senhor tivesse aí. É a partir do 22. Aqui na cidade, por exemplo, tem reuniões que nós fazemos em conjunto com mais de um condomínio. Nós juntamos 2, 3 condomínios perto daquele e fazemos uma reunião quando o assunto é afeito somente àqueles condomínios. As assembleias são específicas do condomínio. Quando é assembleia, nós fazemos uma para cada condomínio. E, no caso, por ser assembleia de prestação de contas, vai ser uma assembleia para cada condomínio, em determinados horários e dias específicos. Ok? Ou seja, nós procuramos, só para retomar um pouco, passar informações, tentar orientá-los e prepará-los para morar no condomínio. Porque o fundo de arrendamento residencial do Ministério da Cidade não vai pagar a vida inteira empresas para poder fazer esse trabalho. Ou seja, é um determinado tempo. Me perdoe aqui, o Valdinei não está aqui, da Prefeitura, vocês devem conhecê-lo, do Social. O que falta um pouco, me perdoe a ausência dele aqui, um trabalho mais em conjunto da gestão com o social. Mas não é só em Bragança, me perdoe isso, nós vemos esse problema, infelizmente, que eu acho que a gente pode melhorar, é o relacionamento da gestão condominial com o trabalho social. Uma integração, senhor. Integração melhor. Não só aqui em Bragança, em toda a cidade. O programa, no meu modo de ver, aqui, não estou aqui para desmerecer ninguém, mas... Não, por favor. No período anterior, nós tínhamos um bom relacionamento, não vou falar o nome, que é deselegante falar, com os secretários anteriores, que a gente tinha um bom relacionamento, tinha um entendimento melhor. E, com isso, o social funcionava melhor. Não estou aqui, desculpa, para criticar, nem para... Eu estou fazendo só uma colocação que talvez, se a gente tivesse um social mais inteirado com a gente, talvez a gente conseguisse melhores resultados no menor espaço de tempo e dando melhor subsídio para as pessoas que moram nos empreendimentos. E essa, me perdoe, Não sei se o senhor atrapalha, fazer intervenções rápidas, ou se o senhor quer falar. Não, pode perguntar, por gentileza, por favor. Eu estou fazendo intervenções rápidas, bem objetivas. Quem escolhe a administradora, no caso? O próprio condomínio, os condôminos. Vocês vão lá, fazem essas palestras? Apresentamos alguns orçamentos de empresas da cidade e os próprios condôminos que escolhem a empresa. Vocês apresentam uma lista? Como é que é? Além da Dinâmica Camilo, qual outro serviço? A CM, Contabilidade e Moraes, do Mauro. Então, são duas só. Duas empresas. Aí os Aqui em condôminos- Bragança nós temos só duas. Nós procuramos outras na época, não vou falar o nome, que tem empresas que não gostam de trabalhar com esse tipo de público. Me perdoe falar Mas, isso, sim, tá? Não são todas as empresas que querem trabalhar com esse público. Não, é CM. Eu só, antes de mais nada, eu queria registrar a presença do vereador Sidney Guedes, que foi quem deu iniciativa a essa discussão nossa aqui em plenário naquela oportunidade e que está presente aqui o vereador. Obrigado, vereador. Desculpe, só para complementar o senhor, obviamente, havendo uma interação melhor social e gestão condominial e administradora, que normalmente é da cidade, o resultado é melhor. Nós temos problema, conforme o vereador colocou muito bem, sem desmerecer ninguém, as pessoas que estão morando na minha casa e minha vida não têm uma cultura de morar em condomínios. No caso, condomínio vertical, morar em prédio. Então, obviamente, ele não tem aquele costume, não posso ligar a televisão alta, mesmo sendo meio-dia, senão meu vizinho quer ouvir a Globo, ele está no SBT, ninguém consegue ver nada. Não posso jogar lixo na rua, que o prédio, a extensão fora do meu apartamento também é meu. Então, a gente procura passar as informações. Tem cidades que a gente é feliz, tem resultados bons. Tem cidades que eu não vou negar para os senhores, que o nosso trabalho a gente fica um pouco até meio chateado, que a gente não consegue atingir um resultado que a gente esperava atingir. Não vou falar em cidade, que é uma questão deselegante falar isso aqui, mas tem cidade que a gente está muito contente. E tem cidade que nós saímos muito tristes, não vou negar para os senhores, que a gente não conseguiu obter um resultado um pouco satisfatório. Então, sobre os deveres dos condôminos, só para reforçar, por gentileza, eles têm deveres e têm direitos também. Transparência, tratado com educação, com respeito, mas, ao mesmo tempo, também, ele tem que saber, me perdoe, como filho da gente. Ele tem que pagar o condomínio, ele tem que pagar a prestação. Se tem IPTU, ele tem que pagar o IPTU. Eu penso que falta, no social, me perdoe falar isso para os senhores aqui, uma interação maior que, eu já em outra cidade, a gente fez esse trabalho, até que deu algum resultado. Qual seria o trabalho? Criar renda para as famílias, cooperativa. Por exemplo, toda a cidade precisa de diarista.
Se tiver uma cooperativa gerida por algum órgão, alguma ONG ligada à prefeitura do município, obviamente quem vai contratar uma diarista ele vai optar por aquela diarista que pertence àquela ONG. Penso eu faria isso. Cooperativa de coletor de lixo, uma série de outras coisas que podem dar renda para as famílias. Tem que cobrar, a família tem que, obviamente são problemas, são carentes, mas a gente também tem que dar alguma coisa, mas cobrar dele também. Tem que entender que tem que trabalhar também, me desculpe isso, a gente foi treinar desde criança, trabalha desde criança, a gente foi... Essas duas empresas de administração que o senhor indica, tem muita reclamação delas? As duas são mais ou menos equivalentes? Como o senhor avaliaria? Uma delas ou o senhor não quer avaliar? Uma das empresas, ela está praticamente saindo do ramo de administração, que ela começou a trabalhar com Minha Casa Minha Vida e, pelo visto, ela não se adaptou bem. Ok? A outra, a CM, ela está praticamente só com condomínio hoje. Então, porque ela não se adaptou bem, ela faz contabilidade também, e para ela, ele conversou comigo, 15 dias, um mês atrás, que para ele não era muito interessante, não era o foco dele, que ele tinha uma ideia de administração condominial, mas não concilia com o trabalho dele de contabilidade. Então, praticamente, ele está saindo. E aqui na cidade, desculpa falar, a gente não conseguiu contactar nenhuma outra empresa que aceitasse trabalhar para a gente indicar também, sem problema nenhum. Eu queria só... Pois não. Eu queria só pontuar, para o senhor dar uma concentrada no que a gente precisa responder para o pessoal lá. A dúvida que o vereador Sidney Guedes trouxe na tribuna, que a gente ficou meio perdido, primeiro, quando escolhe em assembleia a empresa A, B ou C, quanto tempo dura? E, para que aquela sistemática que foi aprovada em assembleia ser modificada, de quanto tempo pode se convocar uma extraordinária para, por exemplo, tem um condomínio que resolveu que ia colocar a iluminação, varreu o chão, alguns serviços e ficou muito caro. E aí eles perceberam ali em 3, 4 meses que é possível em assembleia tirar alguns serviços e baixar esse custo. Qual é o procedimento do morador comum para poder conseguir isso? O morador comum, primeiro ele deve procurar o síndico, que eles são orientados para ter sensibilidade e já marcar uma assembleia de imediato. Se, porventura, o síndico não quiser fazer a assembleia de imediato, 1/4 de morador, tem 100 condôminos, 25 pode pedir a realização de uma assembleia. Inclusive, para a realização da assembleia, pode ser até condomínio devedor. Nada impede que eles peçam. 1/4 de condomínio, eu quero marcar uma assembleia para discutir o assunto que ele quiser. E o que foi decidido, a administradora A não está sendo boa, muda para B ou para C. Se o serviço, conforme o senhor colocou muito bem, não dá para pagar o serviço, vamos diminuir o valor, mas não ter o serviço, tranquilo. Não tem tempo, pode ser um mês, 15 dias. Não tem. A assembleia normalmente tem que ser marcada com 10 dias de antecedência. Ou seja, quem pode contratar ou descontratar são os moradores. Os moradores. Ponto final. Ponto final, são eles. São eles soberanos das decisões. Sim, com certeza, absoluta. São eles que mandam. Com relação ao problema social do conjunto habitacional que nós estamos conversando hoje, Pois não. Eu vejo que o senhor tem uma experiência e um contato com outros condomínios em outros municípios, e é claro para nós do Estado de São Paulo que o projeto de habitação do governo do Estado, no sentido de moradias em prédio, se nós formos fazer um levantamento da satisfação dos moradores da qualidade de vida, nós vamos perceber que é precaríssimo. É um índice muito grande de inadimplência, até por conta da abordagem das famílias, triagem das famílias antes e pós-moradia, né? O município tem acompanhado, alguns municípios têm algum projeto social na área de departamentos de habitação, e alguns municípios têm secretaria de habitação. E eu tive a oportunidade de trabalhar na divisão de habitação da prefeitura, consegui construir aqui no município, tanto no projeto com CDHU como Coab, e também consegui fazer um desfavelamento com a proximidade, sempre com acompanhamento de um assistente social da divisão. E aqui no município, aqui em Bragança, o que ocorre hoje é que quando o senhor coloca essa questão social, tem um entendimento, o senhor tem alguma cidade
que as empresas que prestam serviço têm no seu quadro de pessoal um assistente social para poder atender os moradores, porque a gente percebe que as pessoas que estão à frente destas empresas de administração de condomínio aqui no nosso município, a gente percebe que em alguns momentos estas pessoas não estão preparadas para se relacionar nem presidir reunião de condomínio. Os próprios membros destas empresas. Porque a maneira que atua, a maneira que coloca, a maneira que muitas vezes impõe algumas coisas para conseguir aprovação e a maneira que articula. Então a gente vê essa necessidade que essas empresas também teriam ter no seu quadro esse tipo de profissional para esse relacionamento interno. Agora, quando o senhor coloca a situação de que o senhor é uma empresa que recebe do governo federal um projeto do governo federal, a sua empresa é escolhida, talvez, num pool de empresas pela Caixa Econômica Federal, é isso? Só para resumir, professor, a empresa, para trabalhar, ela tem que ser credenciada. E para estar credenciada, ela tem que atender uma série de exigências. As que atendem essas exigências vão para um chamado sorteio. Sim. As que atenderem, obviamente. Tá. É sorteado, aí determinado limite de unidades que eu tenho no município, eu não posso pegar mais. Eu posso ir para outro município. Aí o senhor, durante a escolha, e aonde faz a aprovação daquele grupo de famílias que vão assumir aquele condomínio, vocês prestam uma assessoria para a Caixa Econômica na orientação de como morar no condomínio. Isso. Pós isto, vocês também prestam assessoria para as empresas do município que foram escolhidas pelos condôminos? Sim. Esse serviço que o senhor presta para essas empresas particulares, que têm fins lucrativos aqui diretamente do recebimento do condomínio dos munícipes, dos mutuários, o senhor tem alguma contrapartida nesse relacionamento de custeio ou não? Não. Para a empresa? Não tem. Desculpa, se me permite, só uma colocação, por favor. Sim. É que tem dois tipos de contratações do FAR. Uma é para gestão condominial e a outra para gestão social. Ou seja, a minha empresa tem que ter administrador, economista, etc., logística, e as empresas que prestam serviço social têm que ter psicólogo, assistente social. Só que, infelizmente, em muitos municípios, existe só a contratação da gestão condominial e o município, talvez por desconhecimento, talvez por não ter uma certa expertise, ela também não contrata o serviço social, que faz parte do governo federal também repassar recursos da União para que o município também indique empresas para fazer esse serviço social, com psicólogo, psiquiatra, assistente social, etc. Perfeito. Agora, mas isso, só uma parte, isso encareceria mais um pouco? Não encareceria, que está dentro do programa, me perdoe, que talvez, às vezes, as prefeituras, nem todas têm esse conhecimento. Sim. Porque já existe, dentro das verbas do programa Minha Casa Minha Vida, tem verba para contratar empresa de gestão e tem verba para contratar empresa social, que, me perdoe, é até maior do que a nossa, mas é questão de mercado, ok? Então, existe uma verba específica para isso, sim, que os municípios podem pleitear essa verba. Uma questão que as pessoas querem saber é que, estando inadimplente, há a possibilidade delas perderem o apartamento e se tem alguma regra nesse manual do proprietário aí, quanto tempo que é? Eu vou resumir. No caso, não só dívida de condomínio, dívida de IPTU e também dívida da prestação do imóvel, dá direito no caso, a Caixa Econômica Federal, que é a gestora do programa, pedir o imóvel de volta. Mas só a de condomínio dá essa possibilidade? Qualquer um dos três. Tá no próprio, quando a pessoa assinou um contrato, já está na própria prefeitura orientado isso. Isso acontece também nos condomínios até de luxo. Isso, independente disso. Palmeiras, justamente isso. A legislação do Minha Casa Minha Vida é a mesma dos condomínios no Brasil inteiro. Mesma lei, mesmo Código Civil de cobrança, a mesma coisa. Ou seja, se não pagar, no caso até mais completo, se não pagar IPTU, também ele pode pagar condomínio e pagar a prestação. Não pagou IPTU, a Caixa dá direito a ela retomar o imóvel. Na questão do
do vínculo do não pagamento da taxa de condomínio. Porém, vinculado à taxa do condomínio, o corte do fornecimento de energia elétrica no apartamento, o senhor tem conhecimento disso? E há possibilidade de desvincular as taxas da taxa de condomínio, por exemplo, de água, luz e gás? Por exemplo, normalmente o gás e a energia são concessionárias. Por exemplo, a energia aqui, a Electro, se não me falha a memória. É Energisa. Energisa, desculpe. A Energisa, ela tem todo o direito, obviamente, se a pessoa entrar com uma liminar no judiciário, pode ser até que o juiz libere a religação da energia da pessoa. Mas a concessionária de energia pode, sim, fazer o corte de energia. Gás, por exemplo, aqui... É que é tanto condomínio... É encanado, aqui é encanado. Aqui é encanado, aqui, se não me engano, era Ultragás, alguns é Consigás, Tartares e Quim é Consigás, os demais são Ultragás. A empresa que vende o GLP, ela mede e cobra o consumo individual. A legislação permite, que eu saiba, que haja o corte do gás se a pessoa não pagar. O condomínio? Não é o condomínio, porque é separado. É separado o condomínio. Emite um boleto. A água, eu vou explicar para o senhor aqui, a água normal. Nós temos condomínios do Minha Casa Minha Vida, que é um desenho diferente, que a concessionária, no caso a Sabesp, ou a concessionária que for, ela não entra no condomínio. Não, mas nos interessa o daqui. Como que é aqui? É o Nicola Cortez. A princípio, não só aqui em Bragança, como em outras cidades, as empresas que medem a água têm cortado. De quem não paga, mas ela manda um aviso, espera 3 meses. Não paga condomínio. Água individual. Que não paga a água individual. Água individual. Porque tem medidor individual, Tá. tem medidor, só que a questão da água, ela tem uma tolerância bem maior. Quando ela é a administradora do condomínio que faz a medição, a tolerância é bem maior. Tem sido isso não só aqui em Bragança. Porém, a companhia de gás e a companhia de energia não tem tanta tolerância assim. A companhia de água, o que ela faz? Ela manda a administradora manda a primeira carta, a segunda carta, a terceira carta, negocia, parcela. Então tem uma flexibilidade maior da administradora no tocante a isso. Apesar que a empresa de energia não tem tanta flexibilidade. O senhor assim. entende que e há possibilidade, porque é uma das reivindicações dos mutuários de Bragança, da possibilidade de todas as taxas das concessionárias públicas, que de água, luz e gás, já que todos aqueles apartamentos da modalidade mais nova de CDHU, Minha Casa Minha Vida, que tem o seu hidrômetro individualizado, gás individualizado e o relógio de energia elétrica individualizado. Com relação à CDHU de 95 até 2000, que era aquela caixa compartilhada, que é uma complicação social em todo o estado de São Paulo, e esses novos que foram construídos em Bragança, a gente percebe que todos eles têm os seus equipamentos individualizados. Ou por que vincula-se o pagamento do condomínio e tem um corte de água quando não há o pagamento de água está vinculado ao não pagamento do condomínio? Eu vou explicar, porque a concessionária de água aqui, como a concessionária de energia, ela mede e cobra individualmente da pessoa. O gás é a mesma coisa. A concessionária de água, não só em Bragança, como em toda cidade que a gente trabalha, ela não quer ter o trabalho de fazer a medição individual, como na casa, eu moro em rua, então a Sabesp, ela mede a minha água, se eu não pagar, ela vai e me corta. Só que as concessionárias, principalmente a Sabesp, ela não tem interesse, ela prefere emitir uma única conta do que emitir 100 contas que um condomínio tenha, por exemplo. É muito mais economicamente, financeiramente interessante para ela. Só que o condomínio, como eu falei para o senhor, a administradora, como tem todo o programa Minha Casa Minha Vida, tem um medidor individual, o hidrômetro para medir a água. Quem faz a medição é a administradora do condomínio, contratada pelo condomínio. Não é, deixar bem claro, quem contrata a administradora não é a Caixa, não é o FAR, não é a gestora, é o condomínio. É a escolha deles, ok? Então, como ela faz a medição, ela também... Só que ela tem mais flexibilidade, sou sincero em falar. A flexibilidade dela é maior. Ditinho, deixa só para me concluir aqui o raciocínio. Mas é na sua linha aí, eu gostaria só que ele deixe, como a gente está com a intenção de orientar, que o senhor rememorasse para a gente o que compõe esse condomínio, só aquela mensalidade. Concluir, vereador. É na sua linha, Ditinho. É só para concluir isso aí. Por favor, eu prefiro, eu necessito de concluir um raciocínio aqui, por favor. Meu Deus. Só para concluir aqui, senhor. O senhor não acha que é muita contradição
A questão... Ô, vereador, não é debate por com favor, ele, vereador, é informação, eu gostaria que o senhor vereador. respeitasse. Não, mas Senhores o senhor vai vereadores, debater, por favor. a gente vai debater com o Eu convidado. gostaria que o senhor respeitasse a minha última Mas colocação. é debate, Eu não é respeito debate. todas as vezes que o senhor fala aqui nessa Não, mas o senhor está indo nessa pro debate. comissão, Senhores e eu vereadores, tenho a minha por favor. dúvida e preciso concluir. O senhor vai debater com o Newton, então? Não, Senhores estou pedindo vereadores, licença por pro favor. senhor. Vereador Vitinho, por favor, conclua então, por favor, sua dúvida. Assim, é uma contradição aí, quando o senhor fala a questão da Sabesp, só para mim finalizar a minha participação, é um questionamento que os munícipes fazem para nós aqui na Câmara. A Sabesp é que instala todos os hidrômetros nos condomínios, correto? Não. Isso é propriedade da Sabesp. Desculpe, ela tem só o marco, perdão, desculpe não interrompê-lo, ela só tem um único medidor geral da água que entra. O dos apartamentos, a própria construtora ou o condomínio são obrigados a comprar, normalmente a construtora que já entrega o empreendimento com medidor de água individual. Tá certo. A Sabesp só tem um central. Quer dizer que o hidrômetro que está dentro do painel de cada apartamento individualizado não pertence à Sabesp, então não tem aquele lacre da Sabesp? Não, não tem. Ah, então tá bom. Obrigado. Era só isso a dúvida. Obrigado. Vereador Cláudio Moreno, mais alguma pergunta? Então, é justamente isso que eu ia complementar. O Newton falou, eu queria que o senhor fizesse um resumo. Que há um contrato que a pessoa assina quando ela ganha o apartamento. Desculpe, vereador, eu acho que ela conquistou. A gente coloca um ganho aqui, vai. Que há sorteio público, né? Ela assina um contrato, ela recebe um manual do proprietário, que, aliás, nós desconhecemos esse manual, seria importante a gente trazer, nós estamos ignorando informações importantes. Já ficou claro que, quando veio aqui o pessoal da Dinâmica Camilo, que a água ela é gerida pela Dinâmica Camilo, que ela paga a Sabesp, que ela cobra de cada um, tanto é que tem uma mulher lá que está com 2 anos que está atrasada, certo? Que foi a mulher que, aliás, foi, no meu modo de ver, exposta de forma errada. Desculpa, que entrar no Quem confere quem confere a medição da administradora? A administradora, inclusive, ela... Tem alguém aqui que mora em algum dos condomínios? Não. Não. Não tem. Tem. Desculpa. Tem. Qual condomínio você mora, por gentileza? No Nicola 2, você tem a medição na própria boleto seu de conta, não tem? Tem a medição. A medição vem no próprio boleto quanto você gastou. Ou seja, o próprio morador, ele sabe quanto ele gastou. Porque então, basta ele verificar. Oi? Tem um reloginho, ele olha lá. Isso, ele consegue ver. É como a Sabesp faz também. Entendi. Vem 30 metros cúbicos. Isso. Aí ele olha e... Isso. Agora, uma última dúvida. Pelo que o senhor falou, os condôminos aí do Nicola Cortez, do Padre Zequim, do Tartari, eles não tiveram tanta opção assim para escolher, porque o senhor nos disse aqui que só foi apresentada a Dinâmica Camilo e essa ACM, porque não tem outras empresas interessadas, não é isso? Naquele momento, não sei se hoje vai ter, naquele momento só tinham essas duas interessadas. Porque realmente, com essa CM saindo agora, vai ficar uma única opção. Se tiver outras empresas, nós estamos sempre a favor da pluralidade. Mas... E como que é esse chamamento? Nós procuramos no mercado saber empresas que trabalham, atuam na área de administração condominial, contatamos as mesmas para saber se tem interesse em trabalhar nesse segmento. Aonde que onde que inicia e termina a sua responsabilidade nessa relação, então? Se, por exemplo, uma empresa não apresentar balancete, eu vou informar para o meu contratante, vou informar para o síndico que mensalmente eu tenho que ter um balancete do condomínio. Não vou falar qual tem condomínio que nós estamos fazendo gestão aqui em Bragança, que vai ter a prestação de contas, e nós já somos favoráveis à não prestação de contas. Que nós fazemos pré-reuniões com todos os condomínios antes. Fizemos ontem, vamos fazer hoje e vamos fazer na quinta-feira uma reunião sobre preparação da Assembleia de Prestação de Contas. Porque nós já vimos os balancetes, já conversamos com o corpo diretivo, já conversamos com o administrador, então a gente já sabe qual condomínio é favorável. Tem condomínio aqui que nós somos contrários, e já falamos, a administradora também sabe disso, que não foi nem problema da administradora, não vou entrar no mérito, problema de quem quer que seja, mas as contas não vão ser aprovadas, vai ter que ser regularizado. Como que escolhe o síndico? Porque a gente ouve reclamação de que tem casos que a empresa, o próprio dono da empresa é o síndico do apartamento. Não. Sim. Não. Desculpe, no Minha Casa e Minha Vida aqui em Bragança não tem, me pergunte. Porque ele tem apartamento lá, sim. Não, ele pode ser, inclusive, só para complementar para o senhor, para ser síndico do Minha Casa e Minha Vida é como um condomínio, que o Minha Casa e Minha Vida,
é um programa, mas respeita a Lei Federal de Condomínio, aquilo de retomada de imóvel, tem que pagar condomínio, etc. E também, para eleger síndico, pode até não ser proprietário nem morador, a legislação permite isso. E no Minha Casa Minha Vida também pode ser pessoas de fora do condomínio para ser síndico. O salário é definido por quem? Os moradores? Os moradores eles na votam? Assembleia que escolheram uma previsão orçamentária qual o valor que a pessoa iria receber. Mas aquilo que eu falei para o senhor, tudo pode ser mudado, pode ser diminuído ou pode ser até aumentado o salário, obviamente. Eu passo a palavra ao vereador Sidney Guedes, por favor. Desculpa se eu estou sendo muito metódico. Não, está perfeito. A gente está sendo bem objetivo. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente quero agradecer a gentileza dessa comissão por estar abrindo as portas a um debate como esse, que eu julgo que é importante, né? Quando nós trouxemos essa casa, foi na intenção de que criasse um debate como esse, e nos foi dado essa oportunidade através do vereador Cláudio Moreno. E agradeço a presença do senhor aqui. Eu sei que é importante, se foi criadas dúvidas, né, nós trouxemos à tribuna, inclusive o jovem que está ali, pelas dificuldades que vários condôminos estão passando lá. Se criou muitas dúvidas, ainda continua se criando dúvidas. Hoje temos diversas reclamações, uma delas, não sei se é responsabilidade de quem é administrador desse trabalho. Apartamentos vazios, pessoas vendendo apartamentos. Então, alguém tem que se responsabilizar. Eu acho que deveríamos ter aí uma fiscalização maior em cima desse intuito. Sabemos que as pessoas têm que pagar as suas contas. A maior dificuldade onde surgiu o diálogo sobre esse assunto foi o condomínio cortar as águas e não ter uma negociação mais abrangente, mais... chegaram a pedir, uma pessoa que estava devendo vários meses, aumentar o valor de, exemplo, não sei se era isso, mas de 500 para 1.000, e não dividir. Não, tem que ser 2 de 500. Agora, quem está desempregado não consegue. Se me permite, a flexibilidade que nós precisávamos ter. Desculpe, só nesse, inclusive eu vou testemunha, eu devo abrir a boca para falar o bem, para falar o mal eu não abro, desculpe, tá? Eu fui testemunha de uma administradora ontem, que a pessoa está com 3 cotas condominiais em atraso. Eu estava junto, por acaso, foi perguntado o que eu achava, eu achei muito prudente isso. Você paga pelo menos a tua água de março. A gente não quer, nós queremos, vou receber dia 20. Não precisa de pagar tudo, então você paga só de março. Então, eu, honestamente, essa flexibilidade eu tenho que ser justo, está tendo aqui na cidade. Não está tendo uma imposição, querendo impor a ferro e fogo. Me desculpe, eu não sei, no teu caso específico, me perdoe. Eu não vi nada... Por favor, se identifique no microfone para questões de gravação. Estou pedindo para ele falar, que eu acho não, que... fique à vontade, aqui é a Casa do Povo. Boa tarde, Gênesis, morador do Nicola Cortes 2. Realmente, não sei se são em todos, mas no meu condomínio, Nicola Cortes 2, não está havendo uma certa acordo, flexibilidade entre a empresa que administra. Nós tentamos conversar com alguns, fomos até a pessoa que administra a empresa. Tem uma pessoa lá que ela está em média de 1 ano sem água. Ela não está tendo trabalho, renda financeira, e a gente fica meio sem saída com essa flexibilidade. Até propus a empresa para a gente estar tem os serviços de faxina no condomínio, e eu propus até para que essa pessoa fosse fazer esse serviço para conseguir uma renda e assim conseguir manter. Né? Segundo essa pessoa que esteve, quando eu estive na Tribuna Livre, eu gravei, filmei ela, para ela depor e falar do que ela estava passando. Ela entrou em contato com a empresa, ela foi até a empresa, tentou falar com eles. O primeiro mês eles foram muito flexíveis, conseguiram, aí ela foi mantendo, passou um tempo, ela teve problemas de novo financeiro, e aí de em diante não teve mais acordo. Ele até foi um pouco, a pessoa da empresa foi um pouco grosseira com essa pessoa e disse: eu não quero saber, nós não vamos resolver o seu problema, você tem que acertar tudo.
um sério problema que a gente tivemos lá, porque uma pessoa ela deve R$1.000 de água com o condômino. Ela Eu deve gostaria que o senhor fizesse a pergunta. A nossa comissão tem tempo, mas... Tá. Por favor. Essa pessoa ela deve tanto e ela precisava parcelar esse tanto. Aí a pergunta que eu te faço, se essa empresa, ela não tem essa flexibilidade de fazer a parcela, ou ela até faz a parcela, mas ela faz um valor muito alto, tem alguma coisa a fazer, precisa de algum procedimento, ou montar uma assembleia para retirar a empresa, ou a própria prefeitura ela pode influenciar e indicar outra empresa para administrar o condomínio, talvez por conta disso? Desculpa, posso responder? A flexibilização existe, mas ela tem que ser em níveis suportáveis por toda a massa condominial. Eu não estou aqui para menosprezar ninguém, nem para pesar em ninguém. Mas chego em determinados momentos, se me desculpe, o problema todo, me desculpe os senhores aqui, é um problema social. Problema social, o condomínio, a massa condominial, se me perdoe, ela não tem como resolver. Problema de violência, tráfico de droga, renda das famílias caindo, ou famílias sem renda, a gente fica limitado, nós não temos como interceder. Me desculpe ser sincero com você, não vou prometer algo que foge ao nosso controle. Flexibilização, sim, mas a gente tem até um certo ponto para chegar. Ok? É como se eu não pagar energia durante muito tempo, vou ficar sem energia na minha casa. Me desculpe, não sou radical, mas quero que você entenda a nossa posição. Tudo bem? Não sei se eu... Por gentileza, só mais uma pergunta. Por favor. Quando você tem o condomínio, que nem faz acho que 2 anos que esse condomínio foi... Vai fazer 2 anos agora em junho. Isso. Aí eles elegeram o síndico. Sim, vai ter nova eleição agora. Isso que eu ia te perguntar. São de quanto em quanto tempo a eleição de síndico e quem pode se candidatar a síndico? Conforme eu falei no começo aqui, qualquer condômino pode ser candidato a síndico. Porém, pela legislação de condomínio, e como o Minha Casa e Minha Vida também é um condomínio de fato e de direito, qualquer pessoa, mesmo não sendo condômino, pode ser candidato a síndico. Obviamente, eu vou falar isso aqui, é minha opinião, como administrador, como gestor condominial. Eu penso que sempre, não quer dizer que a pessoa pode ser de fora e pode ser um ótimo síndico, mas no meu entender, como profissional da área, eu sempre optei por ser morador e proprietário para ser síndico, na minha opinião. Apesar que a lei permite que seja não proprietário e não morador também. Ela tem que fazer algum cadastro em algum lugar ou só no dia da assembleia, da reunião, ela se Nós vamos fazer, como nós vamos informar para as pessoas quando vai ter a assembleia. Obviamente, para ser síndico, a pessoa não pode estar no Serasa, no SPC, tem que estar em ordem com a Receita Federal. Ok? Isso ela tem que ter. Mas não é só no condomínio de Minha Casa e Minha Vida. Em qualquer condomínio é assim. Para ser síndico, qualquer um pode ser, exceto se a convenção vedar a pessoa de fora. Tá. Não sei se eu respondi. Bem, consultando os colegas vereadores, vejo que ninguém mais quer fazer perguntas. Só uma finalizar. O senhor poderia... Existe algum telefone, no sentido assim da sua empresa, tipo assim uma ouvidoria que possa estar ouvindo as pessoas que estão contribuindo e pagando condomínio para as empresas aqui de Bragança? Existe na sua empresa um telefone para que os próprios condôminos possam ligar diretamente lá para fazer a denúncia? Existe, eu vou só explicar. Nós temos em todos os condomínios, nos quadros, nós temos o telefone da construtora, o telefone, o 0800 da Caixa, o telefone da administradora e o nosso telefone e o nosso e-mail também. Então, todos esses telefones são disponibilizados para todos os condôminos. Seria possível o senhor passar para nós? Não tem problema nenhum. Bacana. O telefone é 11, São Paulo, né? 3976-9785. O nosso e-mail central, se quiser anotar por gentileza, é krquibomroma, K de que bom R de Roma, desculpe, @kr.com.br.
Esse que eu falei para o senhor, estão todos, em todos os condomínios nossos, em toda a cidade, nas entradas tem esse telefone e esse e-mail nosso. Os condomínios podem ligar lá para reclamar da prestadora de serviço? Pode, mas eu vou explicar para o senhor. Existem os melhores canais, se me perdoe. Pois ok? Vamos supor. Se o síndico está dando problema, pode até nos falar. Nós damos orientações, nós fazemos no mínimo uma vez por mês, inclusive sábado agora, nós vamos ter uma reunião aberta para todos os condomínios. Todo mês, em toda a cidade que a gente trabalha, além de ser normativa do programa, e se eu não fizer, vamos me sentir desconfortável. Ou eu, ou vai vir algum funcionário nosso, um representante nosso, todo mês no condomínio, para fazer reunião aberta a todos os condomínios. Acho que eu não lembro de você em reunião, desculpe. Nunca participou. Ah, tudo bem, desculpa. Tá. Não, tudo bem, me perdoa. Tá. Lógico. Mais... Sim. Não, sem problema nenhum. Ô, Newton. Por último, então, o vereador Cláudio Moreno, para que eu possa... vereador. Desculpa, perdão. O senhor estava concluindo. Desculpa. Todos os lugares, nós estamos sempre à disposição, ok? Nós fazemos reuniões mensais em todos. A gente sempre orienta, tem coisas que são pertinentes, me perdoa, vou dar um exemplo prático aqui. De olho na qualidade é o 0800 da Caixa, que nós disponibilizamos no condomínio, e o próprio morador, ele recebe, quando ele assina o contrato, ele recebe um livreto. Entendi. Nesse livreto, às vezes as pessoas acontece, esquece, é tanta coisa, esquece. Ali tem todas as instruções. Por exemplo, vou dar um exemplo prático, me perdoe tomar 2 minutinhos dos senhores. Rejunte do box de banheiro. Não tem garantia de construtora nem da Caixa, me desculpe. Só para dar um exemplo. Sim. Isso daí, em qualquer condomínio, em qualquer casa, em qualquer prédio que a gente morar, esse vai ser é como o meu carro. Trocar o óleo, eu vou ter que trocar. Não vou pedir para a Ford trocar, que ela não vai trocar. Então, a gente procura sempre passar as informações. Tem certos casos, por exemplo, vou explicar para o senhor. Problema da área comum. Não adianta o condômino ligar. Quem tem que ligar é o síndico para o 0800. Problema específico do apartamento. Tem um ritual que toda reunião a gente fala. Deixamos instruções. Primeira coisa, cobra a construtora. O telefone dela está lá no quadro. Com quem você falou, que hora que falou, que dia que falou. Pega o protocolo. Não resolveu. Vamos para o 0800 de olho na qualidade. Não resolveu? Nós estamos juntos para poder, mas eu só posso ajudar se eu tiver esgotado essas posições. Reclamou com a construtora, tem protocolo, tem dia, horário, não resolveu. Reclamou no 0800. Aí sim eu posso intermediar no setor de habitação para tentar agilizar o processo. Obviamente, nós temos N cidades, não vou falar quais, que os problemas de apartamento estão sendo resolvidos, tem que ser justo aqui, mas as pessoas estão reclamando, estão pegando no pé. Liga na construtora, não resolveu, liga no 0800, pega protocolo, reclama. Aí a coisa funciona, me perdoa. Agora, especificamente da prestadora de serviço, por exemplo, aqui em Bragança tem 2, e o senhor está dizendo que tem uma aí que o senhor, a sua gestão e a maneira do senhor avaliar a prestação de contas... não vai... condomínio só, desculpa, não é nem problema da administradora. Eu não vou falar o problema de quem que é, tá. É um problema de assembleia. Bom, que nós vamos levar para a assembleia. Mas essa questão, por exemplo, da prestação da administradora para o condômino, se o condômino quiser ligar na sua empresa para dizer do que ela está sentindo, da prestação de serviço daquela empresa para o condomínio, não é possível nesse telefone 39769785? E como nós estamos pelo menos uma vez por mês aqui, a gente gostaria que nos procurasse nessas reuniões para falar pessoalmente, para a gente poder facilitar a solução. E a sua empresa, recebendo esse tipo de reclamação das empresas que prestam serviço aqui, tem autonomia para orientá-las ou até para deixar, fazer com que ela não seja mais aquela que administra? E tanto é que, às vezes, gera um certo clima errado. Por exemplo, tem condomínio que a gente fala, quem faz a assembleia é os condôminos. 1/4 de condôminos pode marcar a assembleia. Mesmo quem está devedor pode. Aí as pessoas levam, o gestor falou que pode tirar a administradora, pode mudar o ponto de ônibus. Não é isso. Eu quero dizer que 1/4 de condôminos pode pedir assembleia para qualquer coisa. E a maioria dos soberana. Isso. Obviamente, a Assembleia não vai poder fazer, por exemplo, desculpe falar aqui, respeito muito, é proibido fazer culto e comércio dentro do condomínio. Ninguém é contra rezar, pelo contrário. Porém, não se pode fazer culto dentro do condomínio. Concluindo, mas o senhor recebe muitas reclamações de uma determinada administradora de condomínio aqui, o senhor tem autonomia para conversar com eles, para que eles possam melhorar? Vou conversar com o síndico, representante legal do condomínio, vou procurar, se o síndico me autorizar, conversar com a empresa e sugerir a realização de uma assembleia para esclarecer numa assembleia para todo mundo o que está acontecendo. Perfeito. Que é obrigado, senhor. Estou satisfeito. Vereador. Então,
se nós, vereadores, estamos aqui tendo problemas de interpretar como que funciona, você imagine o cidadão mais simples lá. Então, fica claro e evidente que somente os condôminos podem resolver esses problemas, que essa Assembleia Soberana, certo? Sim. O que eu queria propor para você, Newton, como a intenção do vereador Sidney Guedes foi orientar a população de lá, e a gente observou que realmente há esse problema de relacionamento, de pagamento, de dívida e tudo mais, se a gente poderia, e até eu me coloco à disposição se você topar, Newton de Lima Valente, a gente fazer uma espécie de turnê lá nos próximos meses, nesse trabalho que você está fazendo, já o que você já faz, para orientar, convocando, para ver se a gente consegue levar o maior número de pessoas a participarem, para a gente meio que passar para eles essas informações, para deixar claro para eles que eles têm o poder na mão de dizer como vai ser feito. Reunir em todos os Nicola Cortez que o senhor participa, em todos do Tartari, em todos do Padre Zequim, isso com o tempo, ver se a gente faz nesse próximo semestre, até o final do ano, para ir em todos eles, porque eu acredito que é neste ponto que a Câmara vai ser útil, da gente poder fazer isso, disponibilizar esse espaço, até a gente acompanhar, dar publicidade a isso. Se o senhor puder, eu gostaria de deixar essa sugestão oficial. O senhor talvez Sim. vai até ajudá-lo. Nessa sua resposta, até solicitaria que o senhor já encerrasse suas palavras, Pois não. até porque a nossa sessão é às 16 Não, horas, pois não, perdão. e nós estamos com o tempo estourado, Avançado, mas ok. agradecendo e por Isso, favor. Obrigado. Em todas as reuniões que nós fazemos, nessas reuniões com todos os condôminos, que inclusive vai ter uma sábado agora, nós falamos esse assunto. Eu só quero a autorização dos senhores aqui falar que nesta reunião foi sugerido para se falar novamente sobre tudo aquilo que a gente já fala, sobre 0800, sobre a Assembleia Soberana, sobre como convoca uma Assembleia, e na próxima Assembleia eu só vou confirmar com o meu contratante, que eu sou contratado, e dou uma posição para um dos senhores, pode ser para o senhor presidente da comissão, se a gente pode convidar os senhores para participar da próxima reunião nossa em junho. Eu estou deixando claro que não depende só de mim. Sim. Ok? Mas, de qualquer forma, eu peço autorização para os senhores, para, na reunião deste sábado agora, reforçar que tudo que a gente já falou foi falado aqui e que existe uma preocupação dos senhores com esse assunto que a gente quer reforçar novamente. Posso fazer isso? Então, eu agradeço aí a compreensão e a recepção dos senhores. Tá ok, gente? Obrigado. Nenhum colega mais vereador querendo fazer uso da palavra, eu registro a presença da nossa presidente, vereadora Beth Chedi, e digo ao senhor Newton, que a intenção dessa comissão foi simplesmente o que aconteceu, um esclarecimento, a questão das dúvidas que muitos mutuários têm, mas como a Comissão de Justiça tem por prerrogativa a questão da justiça, nós sabemos também, e o senhor pode confirmar, que todos os direitos e todos os deveres estão escritos. As pessoas, quando se habilitaram, se beneficiaram, ou foram sorteadas, ou por uma questão de renda, participaram de um sorteio, elas assinaram um compromisso. E eu acho que todos os quesitos, água, luz, condomínio, a instalação de um próprio condomínio, as assembleias, isso estava tudo em papel, não é isso? Não existe nada que esteja por fora do que estava escrito, né? O que falta, o vereador Cláudio Moreno colocou muito bem, o vereador Sidney Guedes, é um maior esclarecimento, mas que tudo está no papel. Volto até só para... O Newton colocou, presidente, uma coisa que a gente não tinha enxergado, que em cidades que eles trabalham com o social mais próximo, você puxa essa parte social para essa área, e pelo que eu senti dele, o fato de a gente não ter ainda um secretário de habitação nomeado para fazer essa tramitação, já que eles tinham um melhor diálogo com o secretário anterior, é importante que a gente trabalhe, que a Câmara possa, através da comissão, trabalhar com isso, um pedido oficial ao prefeito que nomeie o mais rápido possível o secretário de habitação, e que nós tenhamos intermediar essa conversa com eles também para poder ver essa parte social, porque não dá para ignorar que tem pessoas ali que realmente não conseguem pagar R$125 de condomínio. Realmente, desculpe, sem desmerecer ninguém, nós tínhamos um bom relacionamento realmente contigo, secretário. Ele sempre participou, ele ia nas reuniões preparatórias antes da entrega. Eu tenho que ser justo aqui. O senhor terá com o próximo, se Deus quiser. Se Deus quiser, eu espero que sim. Certo?
Então, Obrigado. eu agradeço Minha a... parte. Só para concluir, as considerações que o senhor faz com a administração do secretário passado, é interessante que o relacionamento talvez o senhor fosse tão bom com ele, mas com os mutuários talvez não fosse, porque, coitados, eles estão vindo aqui em todos os gabinetes totalmente desesperados. Então, quer dizer que realmente há essa necessidade de ter um acompanhamento social, mas que não houve lá atrás, porque os problemas lá, cada dia está pior. Só para a gente argumentar isso. Então, agradecendo a presença do senhor Nilton de Lima Valente, que é representante da empresa KR Negócios Imobiliários, nós damos sequência à nossa Comissão de Justiça. Agradeço e, quem sabe, em breve, o senhor será convidado de novo a nos Foi um prestigiar prazer estar aqui. aqui novamente com os senhores. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado, foi muito objetivo, gostei. Compondo a mesa de novo da Comissão de Justiça. Item 2.2 dessa participação de convidados, eu indico que o representante da Caixa Econômica Federal, convidado para esta sessão, não pôde estar presente. Ele se disponibilizou a estar na próxima sessão. Eu questiono os senhores vereadores da possibilidade desse convite. Sim. Porque é um outro lado, Marcos, que a gente pode esclarecer como chamar um maior número de empresas para fazer a disputa desse serviço. Então fica registrado o convite para a próxima sessão do representante da Caixa, para nós encerrarmos esse debate. Análise de matérias em trâmite de regime especial, com prazo de relatoria até 18 de maio e da comissão até 2 de junho de 2017. Prazo de relatoria hoje, 18 de maio. Projeto de Lei 14 de 2017, de autoria do prefeito Jesus Abichedi, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Bragança Paulista para o período de 2018 a 2021. Relator designado, o vereador Ditinho Bueno do Asilo. Presidente, nós estamos aguardando o final da audiência para concluir o relatório. Tá. Então, o vereador Ditinho solicita a prorrogação de prazo de parecer para o prazo da comissão, que seria junho de 2017, data precisa. 2 de junho. Então, os vereadores favoráveis pela comissão, está aprovado o pedido do vereador Ditinho. Projeto de lei número 15 de 2017, de autoria do prefeito Jesus Abichedi, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2018 e da outras providências. Relator designado é esse vereador Marco Antônio Marcolino, ao qual também peço prorrogação do prazo de parecer para 2 de junho. Os vereadores favoráveis pela comissão, está aprovado o pedido de prorrogação de prazo do meu parecer. Palestra técnica sobre os projetos de lei orçamentários, conforme prevê o artigo 239, letra A do Regimento Interno, será realizada nesse auditório no dia 18 de maio de 2017, quinta-feira, às 10 horas, a ser ministrada pelo secretário municipal de Finanças, senhor Luciano Aparecido de Lima. Audiências públicas serão realizadas no dia 24 de maio de 2017, quarta-feira, às 10h30, durante a sessão da Comissão de Finanças e às 19 horas, nesta casa. Previsão de votação dos projetos, primeiro turno, 13 de junho de 2017. Para orientação, o prazo para a apresentação de emendas é até a data do segundo turno, mais ou menos o 20 ou 27 de junho de 2017. Análise de matérias em trâmite de regime ordinário, com prazo de relatoria até 16 de maio de 2017, da Comissão 24 de maio de 2017. Moção 29 de 2017, da autoria do vereador Dr. Cláudio, que quer, por meio de apelo desse legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a implantação de crematório de humanos no município, com recursos próprios ou em parceria com a iniciativa privada. Relator designado, o vereador Cláudio Moreno. Com a palavra, vereador. Relatório quanto à legalidade, nada a opor. Em relação ao mérito, enaltecemos a iniciativa do autor, visto que a cremação vem sendo difundida cada vez mais no país, em razão dos benefícios decorrentes deste processo,
que, além do aspecto de baixo custo, não traz riscos de contaminação ao meio ambiente, solucionando também o problema de falta de espaço nos cemitérios tradicionais. Registramos que a construção de crematório de humanos já foi objeto de solicitações nesta casa, conforme pode ser comprovado nas anexas cópias das moções número 05/2010 e 23/2016, de autoria, respectivamente, dos ex-vereadores Professor Regis e Jorge Luiz Martim, o Jorge do Proerd. A minha conclusão é pela aprovação. Está em discussão o parecer do vereador Cláudio Moreno. De acordo, só acho que é mais normal a iniciativa privada, né? O município assumir isso é meio complicado. Continua em discussão. O parecer do vereador Cláudio Moreno que é pela aprovação. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Está aprovado por unanimidade o parecer do relator Cláudio Moreno, a moção 29/2017. Para recebimento, designação de relatoria e notificação de prazos para a emissão de parecer, com prazo de relatoria até 23 de maio de 2017 e prazo da comissão até 31 de maio de 2017. Projeto de lei número 17/2017, de autoria da vereadora Beth Chedi, que institui a Semana Municipal de Conscientização sobre o Combate ao Bullying. Eu designo o vereador Marcos Vale como relator. Material recebido. Correspondência externa recebida 34/2017, de autoria da Associação Mata Ciliar, despassada pela presidência da Casa, solicitando apoio da Câmara para a implantação de um local para o recebimento e atendimento dos animais resgatados na região. A comissão encaminhou o pedido de informações e aguarda a resposta. Correspondência externa recebida número 37/2017, despachada pela presidência da Casa, encaminhando ofício GCRMC número 520/2017, de autoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminhando cópia do inteiro teor do processo TC 003175/003/01, referente a aditivos de contrato celebrado entre a Prefeitura de Bragança Paulista e a empresa Bragantina de Varrição e Coleta de Lixo, Embralixo, tendo por objeto a execução dos serviços de limpeza pública e correlatos, assinando o termo de ciência nesse momento. Presidente. Pois não, vereador. Neste caso aí, é mais uma situação que o contrato, ou melhor, essa prorrogação foi tida como irregular por parte do Tribunal de Contas e tem as comunicações de praxe aqui para essa casa, sempre com a observação de que nós praticamente não podemos nada. Eu conversei com o jurídico da casa. Tem uma ação civil pública. Como é que é? Tem uma ação civil pública. Não temos mais o que fazer. Já tem uma ação civil pública correndo. Não, então, eu queria realmente registrar isso, vereador, porque num caso análogo com outra empresa, no caso da Citeluz, que nós recebemos a comunicação de que tanto a concorrência, a licitação, quanto o contrato foi tido como irregular, a Prefeitura de Bragança Paulista, no período, pagou quase 11 milhões de reais pelos serviços prestados. Eu procurei o Ministério Público, que é quem pode fazer alguma coisa, estou procurando o Executivo para trabalhar, mas eu acredito que é importante que o jurídico da Câmara, quando for conversar com isso, não sendo o caso de um vereador como o senhor, que tem conhecimento mais aprofundado na parte jurídica, que fique claro para o vereador que ele também pode fazer uma ação popular, que ele também pode, porque senão fica aquela onda de que nós não podemos nada, e nós podemos muita coisa, sim. Dá trabalho, é complicado, mas eu, por exemplo, estou comunicando oficialmente ao promotor de justiça esse caso. Eu acredito que alguma coisa precisa ser feita. É muito dinheiro, quase 11 milhões de reais foi pago a uma empresa que foi contratada de forma irregular, segundo o Tribunal de Contas. Então, nesta nossa parte de fiscalização, ora, se o promotor não tomar, ele não entender que seja o caminho, eu posso tranquilamente entender como entrar com uma ação popular, que eu tenho esse direito. Então, eu estou sugerindo aqui que sempre que algum vereador for conversar sobre esse tema com o jurídico, que o jurídico também dê essa opção, que fique claro que nós podemos fazer sim alguma coisa, nem que seja a ação popular como cidadão. É que a ação popular ela tem uma restrição. A ação popular, você pode entrar com a ação popular para anular um ato, né? Mas a ação popular, por exemplo, ela não dá a possibilidade, a obrigação de fazer, a obrigação de não fazer, ela é mais restrita. Mas realmente há essa opção, caso não haja a ação civil pública, que é muito mais ampla, né? Que pode pedir a obrigação de fazer e não fazer, ressarcimento, o que não cabe na ação popular, que é mais para anular o ato. Não é porque senão fica a licitação e a contratação fica só um teatro que não é real, porque
Se o Tribunal de Contas considerou tudo isso irregular, a administração do João Afonso Solis recorreu, apresentou recurso, deu informações, o tribunal julgou que aquela informação não era completa. Então, esse caso aqui, o que é que vai dar agora que nós temos aí? A Embralixo fez o serviço, recebeu, mas o prefeito que fez em desacordo com a legislação, aí agora o senhor está me dando a informação que tem uma ação, é isso? Tem uma ação civil pública, pedindo obrigação de então aí já é menos pior. Toda rejeição de conta, toda manifestação do Tribunal de Contas em relação à rejeição de qualquer matéria é encaminhada de ofício até o Ministério Público. Sim. Às vezes então, eles entram com ação, às vezes não. Isso é de ofício. Não, sim, é de ofício, vereador, mas eu, por exemplo, eu fui ontem ao fórum e pedi para o jurídico da Câmara me acompanhar, e pelo que a gente sentiu, o promotor ele está recebendo tantas comunicações de ofício que, se não houver uma manifestação, uma movimentação nossa para também auxiliá-lo com informações, quando ele soube que o montante era 10 milhões e 600 mil reais, ele pediu ao Romeu que imediatamente comunicasse isso por escrito para ele, e nós pegamos a documentação e estamos encaminhando para que haja alguma tomada de providência. Sim, e eu repito que o Ministério Público recebe todo esse material e dentro da sua competência faz todos os encaminhamentos dentro dos prazos legais e das condições estruturais possíveis, né? Sim. Balancete da Receita e Despesa da Câmara Municipal referente ao mês de abril está à disposição dos senhores vereadores, bem como também essa correspondência externa que eu acabei de relatar. Algum vereador quer se manifestar no encerramento? Ninguém? Não. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão às 15h17, ficando os senhores vereadores convocados para a 16ª sessão da Comissão de Justiça, realizada nesta casa, em 23 de maio de 2017, terça-feira, com início às 14h30. Tudo bem? Mesmo com a presença do agente da Caixa? Sim. Na próxima terça-feira. Só a gente tem que fazer bem. Hoje foi objetivo. Mas, veja, nós estamos com 45 minutos de folga e a gente deu uma acelerada aqui. Não, porque nós fizemos um negócio objetivo, senão fica um monte de discurso, não sai nada. Tem que ser objetivo como foi hoje, né? Exatamente. Obrigado, senhores vereadores, pela companhia na nossa comissão, e uma boa sessão a todos, e obrigado à nossa assessoria.